Então dá pra gente Então, começar. então, vamos lá. Primeiro, por mais que esteja no meu ambiente aqui no meu Instagram, mas eu quero agradecer o seu convite, por você ter entrado em contato comigo e me convidado para falar um pouquinho sobre esse tema que não é tão falado, não é tão discutido e muita gente ainda não sabe o que é, mas muita gente acaba. Às vezes, muita gente ainda, às vezes, tem essa patologia, mas acaba não sabendo o que é ou o que tem, porque não. Enfim, a gente vai Uhum. falar um pouquinho sobre fibromialgia. A fibromialgia, ela é uma doença caracterizada por dor pelo corpo todo, é uma doença crônica. Então, ela é uma doença que vem a longo prazo. Ela está caracterizada no CID-10 como M79.7. Ela é considerada uma síndrome. Junto com essa dor no corpo, ela se encontra com algumas outras alterações no nosso organismo. Como, por exemplo, a fadiga, que seria um cansaço, um sono não reparador, que seria mais ou menos tipo, a pessoa dorme, mas acorda sem a sensação de estar descansada, acorda já cansada. Tem alteração de memória e de humor, e muitas vezes a pessoa que tem a fibromialgia, ela está muito associada a quadros de depressão e ansiedade. Então, não necessariamente quem tem fibromialgia vai ter depressão e ansiedade, como quem tem ansiedade vai ter fibromialgia, mas está muito relacionado. Se eu não me engano, é cerca de 60% de pessoas diagnosticadas com fibromialgia, elas se encontram com depressão. Então, ali é um pouco mais da metade dessa população, né, que tem o quadro. Então, acaba sendo uma grande parte. Além dessa depressão e ansiedade, também está muito associado ali a síndrome do intestino irritável, que ou o intestino funciona demais ou o intestino funciona de menos. Então está muito relacionado a isso. Uma coisa que chama bastante atenção relacionado à fibromialgia é o fato dela não ter uma causa específica. Você não consegue dizer que a fibromialgia, a pessoa teve fibromialgia por causa disso, ou a pessoa teve fibromialgia por causa daquilo, porque ela não tem uma causa específica, né? Ela pode aparecer depois de grandes episódios Opa. traumáticos ou psicológicos. Então ela depois de grande episódio traumático psicológico, a pessoa pode vir desenvolver essa condição, né? Para fazer o diagnóstico, também não existe um exame, tipo um exame de sangue, um exame de imagem, que eu faça e saia ali como um laudo, como um diagnóstico fibromialgia. O diagnóstico da fibromialgia é um diagnóstico muito clínico, é através da avaliação, da entrevista. Tem alguns critérios. Antigamente, até 2011, 2012, se eu não me engano, existiam 18 pontos no corpo. Se a pessoa apresentasse cor em 11 desses pontos, ela era diagnosticada como com fibromialgia. Hoje em dia, não é mais utilizado esses 18 pontos. Hoje em dia, o que se é utilizado é dividido o corpo em segmentos, em 5 segmentos. Membro superior direito, membro superior esquerdo, membro inferior direito e membro inferior esquerdo. E esqueleto axial, que compreende cabeça e coluna. Ou seja, seria basicamente braço direito e braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, cabeça e tronco. Né? A cabeça e tronco ele é considerado um só. Se a pessoa apresenta dor em 4 desses 5, ela é diagnosticada com fibromialgia. Às vezes a pessoa apresenta dor nos braços e nas pernas, é um possível diagnóstico. Mas esse diagnóstico também só vem se a pessoa tem essa dor há mais de 3 meses.
Então, se essa dor está ali percorrente, persistente, há mais de 3 meses, e ela apresenta dor em pelo menos 4 segmentos desses 5, ela é diagnosticada com a fibromialgia. São feitos exames de imagem para ver se não tem nenhuma outra patologia associada, uma tendinite, alguma outra coisa que também cause dor, mas não necessariamente que o exame de imagem vai diagnosticar a fibromialgia. E então, para ser feito o diagnóstico, é totalmente clínico, não tem um diagnóstico por imagem, e é apenas dor a partir de 3 meses. 95% das pessoas que são diagnosticadas com a fibromialgia, elas apresentam alteração do sono. Então, 95% dessas pessoas acabam relatando que não conseguem dormir, podem ter insônia, ou, como eu disse anteriormente, não se sente que o sono descansa. Dessas, dessas pessoas também, como eu já citei, 60% tem depressão, tá? Relacionado a essa questão emocional, psicológica. E 60% também desenvolve a síndrome do intestino irritável. Então, são números bem, bem altos, né? São números assim, bem, um pouquinho alarmantes. E uma coisa também que é interessante é que a fibromialgia ela comete muito mais mulher. A cada 10 pessoas, de 7 a 9 são mulheres. Mas também não tem uma explicação que seja por hormônio ou alguma coisa relacionada a isso. Discute-se que é pela questão emocional mesmo, porque querendo ou não, a mulher acaba sendo um pouco mais sensível do que o homem na questão de sentimento e tudo mais. Então hoje é discutido que seja relacionado a essa questão sentimental mesmo, mas pela questão da sensibilidade, né? Uma coisa também que é muito discutida é que se a dor desses pacientes é uma dor real, se realmente aquela dor existe. Porque como está muito associado a essa questão mais psicológica, muita gente às vezes acredita que não existe, porque como não tem um diagnóstico, não tem de onde vem aquela dor, mas foi realizado um estudo que eles usaram tipo eletrodos no cérebro para controlar toda a função cerebral e foi comprovado que sim, essa dor é real, existe esse estímulo doloroso no sistema nervoso, então sim, essa dor é real. O tratamento ele é baseado em medicamento analgésico e anti-inflamatório. Muitas vezes também são utilizados ansiolíticos para isso, né, antidepressivos para esse tratamento. Muita gente acha que não, por causa de sentir dor e tudo mais, não se deve fazer atividade física, não se deve se exercitar, mas é mentira. A atividade física é essencial e principal para o tratamento e o acompanhamento psicológico. Até porque, como ela está muito ligada à questão emocional, você precisa ter esse que a gente chama de tratamento multidisciplinar, né? Então, você conseguir linkar com as outras áreas para você ter um tratamento bem específico. Você acha que consegue falar até melhor um pouco dessa parte de tratamento psicológico que não é a minha área. O que eu consigo tratar da fibromialgia com a fisioterapia é essa questão do movimento. Que não é porque a pessoa tem dor que ela para de se movimentar. Não, quando você para de se movimentar, as suas dores aumentam. Então, uma forma de você conseguir controlar essa dor, você conseguir amenizar essa dor, é através da atividade física. E quando eu falo atividade física, a atividade física é supervisionada. Atividade física de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que o seu corpo ali precisa naquele momento. Muitas vezes, o paciente com fibromialgia acaba evitando fazer exercício por medo da dor. Que aí também entra na questão da cinesiofobia, o medo de se movimentar e tudo mais. Mas o alongamento e o fortalecimento, ele é extremamente importante para quem tem essa síndrome. Tanto que tem um artigo de 2018
né, um estudo realizado em 2018, que foi diagnosticado mulheres, né, foi estudado mulheres com fibromialgia, em que elas fizeram exercícios resistidos. Então, são exercícios com força, tipo musculação. E teve uma melhora na redução da dor muito grande. Mas por quê? Porque elas estavam ali tendo um exercício acompanhado de um profissional, de acordo com a necessidade do que aquele paciente precisava, do que aquela pessoa precisava. Então, foi um exercício focado, né? E o alongamento e o fortalecimento também em 2018 teve um estudo em que mostrou que pacientes com fibromialgia que realizavam, se eu não me engano, foram 3 vezes na semana, exercícios de alongamento e fortalecimento, tiveram um quadro de melhora muito grande nos sintomas da depressão, do sono e da melhora da dor. Então, a gente tem o embasamento científico que comprove que o movimento é importante para esses pacientes. Só que não só esse movimento é importante, como toda essa questão, trabalhar essa questão psicológica. Daí eu vou deixar essa parte aí para você, que é você que entende melhor. Bom, acho que a gente esqueceu até de se apresentar, né? A gente acabou Nossa, embalando, foi. só pouco. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Wagner, eu sou psicólogo, eu atendo na área clínica, tá? Eu atendo aqui na região de Sorocaba, São Paulo. Faço atendimentos presenciais, online, e eu trabalho com abordagem TCC, que é terapia cognitivo comportamental, que o Renan conhece também, que a gente já conversou bastante a respeito. E eu falei para ele, né, que esse é um tema muito interessante que muita gente não conhece, ou conhece, não sabe muito bem como funciona. Tem pessoas que às vezes saem com aquele diagnóstico, saem com aqueles métodos de tratamento e não sabe como que lidar com aquilo, né? O que eu vou fazer com isso, como que funciona. Então, achei que seria interessante da gente trazer esse tema, mas não só o tema em si, não só a questão da fibromialgia, mas também o que pode ocasionar psicologicamente para um indivíduo que tenha fibromialgia, né? Disso que o Renan falou, nessa questão de fazer exercícios, fazer essa movimentação, tudo, tem acho muito um mito, né, Renan, a respeito da pessoa que tem fibromialgia não ser mais capaz de realizar atividades, sejam elas físicas, sejam elas diárias, diversas atividades. Como se a pessoa, não, eu tenho dor, agora não posso fazer mais nada, eu tenho que parar minha vida. Né? Quando na verdade é o contrário, aí que você tem que se movimentar mais e buscar essa melhora, Sim, né? é, é uma ideia muito errônea, porque muita gente acha que por causa da dor eles vão resolver fazer algum movimento e acaba aumentando aquela dor. Mas por que aumenta aquela dor? Porque a pessoa está fazendo o movimento de uma forma errada, está utilizando talvez uma musculatura que não é para utilizar, então vai sobrecarregar aquela musculatura e vai ter esse aumento dessa dor. Mas quando você faz uma atividade, um exercício, um movimento, qualquer que seja, de uma forma correta, você percebe que aquela dor, ela diminui. Por quê? Porque o seu corpo não sobrecarrega, você está fazendo o fisiológico. É uma ideia muito errônea, e não só na questão da fibromialgia. Em qualquer patologia, em qualquer doença que a gente, eu recebo muito relato disso. Eu tenho que fazer repouso total, repouso absoluto. Quando é o contrário. Se você fizer esse repouso, a sua dor não vai melhorar, ela só tende a aumentar. Então você precisa sim se movimentar. É uma coisa que a gente, pelo menos nós, né, eu fisioterapeuta, a minha classe, a gente luta bastante para conscientizar a população a respeito disso, que o movimento é de suma importância, né? Até porque o movimento é fisiológico, você precisa andar, você precisa movimentar seu braço para comer, para tomar banho, então é fisiológico, você precisa se movimentar. Sim. Até mesmo que uma coisa sempre leva a outra, né? Principalmente nessa questão da doença. Então, a doença, ela vem de uma psicossomatização de diversos fatores, né? Diversas coisas, como você mesmo disse, não tem um diagnóstico específico, né? Vamos dizer que, isso te deu fibromialgia. Não, é uma somatória de coisas que levaram aquilo. Então, do mesmo jeito que te levou até aquela doença, essa doença pode ser que ela te leve a outros fatores também, como a questão da depressão, da ansiedade. Então a pessoa, ela começa a tomar uma posição de não mais, por exemplo, se for uma mãe de família.
ela geralmente tem aquele papel de cuidadora, tem todo esse contexto que envolve a mãe, né? Então, por exemplo, se ela tem as dores da fibromialgia, tem toda essa questão envolvida, ela passa a ser cuidada e não mais cuidadora, porque ela acredita firmemente numa ideia de que ela tem que ser cuidada, porque ela não é mais capaz, que ela não consegue realizar mais atividade nenhuma, de que nada é mais possível. Então, ela pode entrar num quadro de ansiedade por acreditar que o mundo vai acabar, que ela vai morrer a qualquer momento, que tudo vai dar errado, entra num estado de euforia muito grande que acaba prejudicando ela mesma. E também levando para um caminho da própria depressão, né? Então cria-se uma predisposição muito grande por conta disso. A pessoa entrar numa tristeza muito grande, ter uma indisposição cada vez maior. Então, eu crio aquela ideia de que eu não sou capaz, que eu não posso, que a minha vida não é mais a mesma, de que não será mais a mesma. Então, eu vou sempre me voltando para mim mesmo e vou ficar ali. Não vou fazer mais nada. As pessoas que têm que cuidar de mim. Então, tem-se muito uma falta de empatia das pessoas que têm a fibromialgia, mas que não têm esse cuidado consigo mesmo ou consigo mesma, né? E também a própria relação, as próprias relações da pessoa acabam tendo essa questão de não ter a própria empatia, porque as pessoas pensam, é frescura, a pessoa não tem dor coisa nenhuma. Imagina que a pessoa vai ter dor tanto tempo assim, né? Como a pessoa tem que tomar medicação, nossa, olha quanto que você está gastando com medicação, olha como você gasta com isso. Né? Então, toda a rede todas as redes de relações dessa pessoa tem que ser muito favoráveis por conta disso. Né? Então, o tratamento não é só o paciente com os profissionais, mas também envolve a família, envolve os amigos, envolve todas essas redes de relações dela. Né? Porque é muito importante para esse processo de tratamento mesmo. Né? Eu costumo falar para os meus pacientes que o tratamento consiste em 50% o que eu estou ali fazendo por ele, o meu papel ali como fisioterapeuta dele, como uma forma de ajudar ele, mas os outros 50% depende dele e do ambiente em que ele se insere, do ambiente que ele está. Porque não adianta Uhum. nada. Só alguém lá, por exemplo, a fibromialgia, vou focando nesse caso, que precisa, sim, de tratamento para diminuição de dor. Não adianta nada, ele vai lá comigo 2 vezes por semana, mas a gente tem 7 dias na semana e os outros 5, ele não faz nada. Isso só vai agravar, então ele precisa, sim, ter essa conscientização de que ele precisa fazer e que a família também precisa ter essa conscientização de que ela tem um papel muito importante no tratamento desse paciente. Uhum. Então, eu gosto muito de bater nessa tecla em qualquer tratamento que seja, que não depende só do que a gente está fazendo ali em clínica, depende também do que ele faz em casa. Sim. Então, por isso que é importantíssimo, através desse diagnóstico, você procurar a ajuda específica para poder ter esse tipo de orientação, né? Para você poder conseguir entender e conseguir melhorar o seu quadro. Sim, teve uma pessoa que fez uma pergunta a respeito qual que é a importância, né, do trabalho psicológico para um paciente que faz fisioterapia, né, que passa por esse processo da fisioterapia, de fazer os movimentos, de trabalhar toda essa questão motora. Né? Eu acho que vinculado também com esse nosso tema da fibromialgia, envolve muito aquela questão do paciente entender que ele tem determinadas limitações, né? No caso da fibromialgia, tem diversas dores, então realmente é difícil você fazer as atividades que você costumeiramente tem esse costume de fazer, né? Mas que não é impossível de fazer. Né? O que dá para você readaptar isso. Só que se você para e pensa, bom, eu tenho uma síndrome, eu tenho um problema, então eu não consigo fazer mais nada. Se você cria esse pensamento na sua cabeça, é muito difícil você seguir adiante para fazer o que você quer fazer, né? Para você seguir a sua vida. Agora, se você passa por um processo de ressignificação, de entender que você pode mudar a sua forma de pensar e começar a se mover de forma diferente, de acordo com aquilo que você entendeu sobre você, as coisas vão se encaminhando um pouquinho melhor, né? Para chegar a um ponto que você entende que tenho dor, convivo com isso, mas estou fazendo tratamento, estou sabendo lidar com isso. Que envolve também, não é o mesmo que, por exemplo, a terapia é uma vez na semana, mas não é
chegar aquela coisa e falar, eu vou fazer tudo bonitinho para agradar o psicólogo ou a psicóloga que me atende. Não, eu vou fazer para mim, eu vou fazer para o meu convívio, para as minhas relações, para a minha própria vivência, para eu poder seguir adiante, né? Então, assim, é um trabalho contínuo, né? Não adianta a gente falar que tem um tempo específico de que você vai ficar bom em tanto tempo, né? Não, é um passo a passo que a pessoa vai ter que seguir, né? A pessoa vai ter que ir trabalhando isso com ela, né? E a rede de relações dos próprios profissionais orientando, né? Auxiliando esse paciente, tudo isso junto acaba ajudando ela também, né? Sim, essa questão da orientação profissional eu acho que é o mais importante, né? Eu brinco que a minha função ali é orientar, é ensinar. Porque, que nem você acabou de falar, não é porque você tem essa limitação que você está limitado. Você precisa Sim. entender, você precisa entender que você tem aquilo, mas que aquilo não te impede de fazer qualquer coisa. Que aquilo não te imobiliza, que aquilo não te trava ali. Uhum. Então, para paciente com fibromialgia, eu acho muito interessante essa junção de tratar a questão psicológica também, exatamente por causa disso. Porque senão, a pessoa acaba se privando de muita coisa. E daí acaba desenvolvendo uma fobia, que a gente chama, dentro da, 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 da profissão, a gente chama de cinesiofobia, que é o medo de se movimentar. Então, aí você acaba, tipo, se você tem medo de se movimentar, teoricamente você não vai fazer nada. Você não vai levantar da cama, você não vai cozinhar, você não vai fazer nada. Porque você tem um receio do que aquilo pode te causar. Então você acaba ficando totalmente limitado, totalmente dependente, e aí começa a estar propenso a esses quadros de depressão e problemas psicológicos em si. Então Sim. é muito válido essa, essa junção dessas duas profissões. Na verdade, não só essas duas, né? A medicina também está muito importante na questão da medicação. Só fazer um adendo aqui, tem um relato, inclusive foi uma das perguntas também que me fizeram, tem um relato aqui de uma paciente, eu não vou conseguir subir tudo agora, mas eu conheço ela e ela tem fibromialgia, e ela falou que o que conseguiu melhorar muito o quadro dela foram os tratamentos alternativos. Tanto que de umas perguntas que me fizeram foi a respeito da aromaterapia. Mas essa paciente, né, essa pessoa, ela tem fibromialgia e ela relata que depois que ela começou a fazer um tratamento com massagem, com essas questões de terapia, enfim, ela teve muita melhora, né, nesses quadros de dores. Só que também tem que fazer um outro adendo que não são todos os pacientes que vão se adaptar a isso. Porque como a fibromialgia causa dor, muitas vezes ela causa uma hipersensibilidade ao toque. Então, só o fato de, às vezes, a roupa estar ralando, né, raspando ali na pele, causa uma dor insuportável. Então, para aquele paciente, talvez a massagem não seja o mais indicado. Porque se o cobertor que ele se cobre dói, se a roupa que ele veste dói, imagina ele receber uma massagem, imagina ele receber uma ventosa. Então, tem que ser analisado esse limiar de dor, ver se está de acordo com, se está dentro do limite que o paciente aguenta e se aquele, naquele momento, vai ser eficaz. Respondendo à pergunta que me fizeram a respeito da aromaterapia, ela pode ajudar sim. A aromaterapia ela trabalha muito a questão psicológica e emocional. Então, dependendo do óleo essencial que é empregado nesse tratamento, eles conseguem trazer uma melhora na qualidade do sono, no quadro de ansiedade, no quadro de depressão. Então, vai depender muito da característica que o paciente ali se encontra, do que a pessoa tem, e através do caso, é aquela típica frase, cada caso é um caso. Tem que ser analisado e avaliado individualmente
Mas temos muitas respostas, né? Temos muitos resultados excelentes com terapia alternativa, sim. É uma forma de tratamento, é uma forma que dá muito certo, mas precisa ser avaliado para ver se está de acordo com a necessidade, com o limiar de dor daquele paciente. Sim, por isso a importância da equipe multi, né? De Uhum. cada um entender o que cada um vai fazer com esse paciente, para ver até que ponto esse paciente consegue ir. Não adianta a gente empurrar para ele falar, ó, faz aí, vai fazendo que é sucesso e vai dar tudo certo, né? É tudo Só de vai. acordo com é tudo de acordo com cada paciente consegue fazer dentro dos seus limites, né? Por isso que também é Sim, importante a gente sempre reforçar com o paciente qual o seu limite, até onde você consegue, né? Vamos entender um pouquinho mais isso, né? Para a gente não pegar e simplesmente empurrar e falar para o paciente, ah, assim que você se vira e pronto, né? Quando na não. verdade não é assim. Não é bem assim. Mas aqui, ó, ela até comentou aqui, ó, que ela não vive mais sem uma ventosa. Por quê? Porque no caso dela, essa ventosa foi uma ótima aliada, porque a sensibilidade dela permitia que ela utilizasse esse tipo de procedimento, esse tipo de terapia. Então, varia muito de cada caso a um caso. Eu conheço ela pessoalmente e já ouvi bastante relato dela e realmente para ela, tipo, essa terapia, a massoterapia em si, esses tratamentos mais voltados para massagem, teve assim, tipo, se não foi 100%, foi tipo 95% de melhora para ela. Mas também pode ser que em alguns casos, como eu acabei de citar, não tenha, né? Fazendo Sim, um link nisso de massagem, me fizeram uma pergunta também, se quem tem fibromialgia pode fazer tratamento estético. Não tem problema nenhum ela fazer nenhum tratamento estético, porque ela tá ali como qualquer outra pessoa, então qualquer pessoa pode fazer um tratamento estético. Porém, tem que ser avaliado, como eu disse, a questão da sensibilidade. Porque, por exemplo, vou fazer um tratamento, vou fazer um microagulhamento, vou furar a pessoa. Se ela tem uma hipersensibilidade, se a sensibilidade dela está aumentada, não vai ser uma técnica legal. Ou então vou fazer uma massagem modeladora, que é uma massagem mais vigorosa, mais forte. Não vai ser legal. Então, tudo é o que eu falo, nada é proibido para ninguém. Desde que você avalie a situação e veja se aquilo naquele momento vai ser pertinente. Se aquilo naquele momento vai ser bom, se é aquilo que ela precisa naquele momento. Talvez naquele momento não seja a necessidade dela um tratamento estético, seja um tratamento para diminuir essa dor para depois ela voltar e poder fazer o que ela quer. Então, por isso também que é a importância do profissional em si também entender um pouco mais sobre isso e de procurarem profissionais habilitados para que saibam nos direcionar. sim. Até a gente que é profissional, a gente tem que ter essa empatia com o paciente, né? Não adianta a gente falar, não, a minha técnica é só essa e pronto. Não tem outro jeito. Não, não é assim que funciona. Depende muito da necessidade daquele paciente, né? Então, se, por exemplo, eu não consigo abraçar a causa daquele paciente, eu posso estudar, eu posso me especializar para melhorar a minha condição de trabalho para poder auxiliar aquele paciente e ver se as minhas condições entram na necessidade daquele paciente. Se não funciona, eu direciono esse paciente para quem realmente funcione, né? Para que essa pessoa tente ver também se funciona e assim por diante. Ver se o que está ali na minha mão eu consigo suprir a necessidade daquele paciente, né? Se eu Sim, vejo que eu não consigo, também é minha obrigação encaminhar, falar, olha, eu consigo te ajudar até aqui. Daqui para frente eu não posso mais, eu não consigo mais. Então eu vou te encaminhar para um outro profissional ou vou te encaminhar, enfim. A gente precisa ter isso. Uma sim. pergunta também que fizeram que eu acho bem interessante, já que a gente está falando a respeito de sensibilidade e tudo mais, perguntaram se existem tipos de fibromialgia e por que que dói mais em uma pessoa do que em outra. Não existem tipos de fibromialgia, fibromialgia é só um tipo, não tem várias classificações, subclassificações, enfim. E a questão da dor vai variar muito desse quesito de sensibilidade, porque cada paciente, né, cada pessoa é sensível à dor, tem uma tem um limiar de dor. Então não é nossa, a minha fibromialgia é mais forte, então a minha dor é maior do que a sua. Não.
entra muito também naquela coisa de, tipo, o que dói em mim não dói em você. Que cada pessoa tem um limiar. Então, não dá pra gente julgar a dor do outro só porque é diferente da nossa. Então, não tem Sim. também uma explicação do porquê que em uma pessoa dói mais e em uma pessoa dói menos. A explicação é basicamente essa. É de acordo com a sensibilidade de cada pessoa, de como o corpo, o organismo reage àquele estímulo. Acho que dentro do que você falou, acho que tecnicamente respondeu essa pergunta, mas aqui, ó, por que se deve fazer fisioterapia em caso de fibromialgia? Tinham perguntado lá no meu perfil. Por que fazer físio em caso de fibro? Por quê? Um, do- um dos pontos principais da fisioterapia é o movimento. Então, a gente trabalha muito em cima de movimento. E como a gente já citou, é errôneo essa ideia de que quem tem fibromialgia não deve se movimentar. Sim, deve e precisa. Então, um dos principais papéis do físio é orientar e, vamos dizer assim, corrigir o movimento. Então, como eu já tinha citado, a partir do momento em que você faz o movimento de uma forma correta, você diminui esse quadro de dor. E também, a partir da questão de tipo, alongamento e fortalecimento muscular, ele consegue ter uma boa diminuição no quadro de dor. Então, dentro da fisioterapia, a gente entra com técnicas específicas de alongamento e fortalecimento, como também a gente pode entrar com aparelhos que causem uma analgesia, então que causem a diminuição dessa dor. Então, um dos pontos importantes da fisioterapia para quem tem fibromialgia é fazer o paciente entender, a pessoa entender que ele deve sim se movimentar, como ele deve se movimentar, por que ele deve se movimentar, e a gente conseguir explicar para ele da onde vem essa dor e uma forma também de ensinar ele a fazer as coisas com o mínimo de dor possível. Então, o principal, ao meu ver, na fisioterapia para o paciente que tem fibromialgia é a correção do movimento e não é nem o tratamento da dor, é como se fosse tipo um controle. A gente trabalha com controle da dor através desses movimentos corretos. Acho que até dentro da própria psicoterapia, né, a gente tem essa questão de que a gente convive, né, aprende a conviver com essa dor, não que a gente vai, vamos buscar a cura através da psicoterapia, não, a gente aprende a ter uma convivência com ela e aprende a lidar de acordo com aquilo que a gente tem, né, então o paciente, de uma situação em que ele está passivo da sua vivência, ele passa a ser mais ativo dentro da sua própria experiência, né? Então ele começa a aprender muito mais sobre si mesmo e perceber que tem coisas que eu vou conseguir fazer muito bem, mas tem coisas que não. Tem coisas que vão me limitar um pouco mais, mas não significa que eu não vou conseguir fazer, que é o que a gente falou lá atrás, né? Essa Então, questão da conscientização, né? oi? Essa questão da conscientização. Sim. Sim, A gente, porque é dentro difícil da a gente fisioterapia, dizer, né? porque dentro da fisioterapia a gente trabalha bastante essa questão de conscientização corporal também. Porque isso ajuda bastante. Porque às vezes o paciente tem dor, mas não sabe nem exatamente onde está aquela dor. Então, a partir do momento em que ele tem essa conscientização de que ele tem uma dor e exatamente onde está localizada aquela dor, ele consegue, de uma forma, conseguir fazer com que aquela dor diminua. De que tenha uma diminuição nesse quadro álgico dele. Sim. E até mesmo, né, eu acho que com essa ideia que a gente teve, né, de trazer essa live, eu acho que até para os próprios familiares dessas pessoas é importante ter essa conscientização de que realmente é um problema, de que tem pessoas próximas que sofrem, né? Se não tem pessoas próximas, pelo menos você está tendo um conhecimento a respeito para poder ajudar possivelmente outras pessoas.
de que não é uma coisa que, é frescura, essa pessoa não está totalmente dolorida assim, é psicológico, não é nada disso. Então, para a pessoa ter também essa consciência, não é só o paciente, mas é família, é amigos, é todas essas pessoas. Porque para essa pessoa é uma dor muito intensa que é difícil dela poder lidar, né? E isso mexe realmente com o psicológico da pessoa. E como você disse, já foi provado que são dores físicas, né? Não Sim, que são é algo dores reais. psicológico, é algo que não dava para perceber, não sei o quê, né? E principalmente ainda nesse caso, né, nesse momento em que nos encontramos de isolamento social, de pandemia, as pessoas com fibromialgia tendem a ter um aumento dessa dor. Por quê? Porque a pessoa tá ali, tipo, entre aspas, trancada dentro de casa. Então, querendo ou não, se tem uma ansiedade junto, associado à fibromialgia, ou tem um quadro depressivo associado à fibromialgia, esse quadro depressivo, essa ansiedade, querendo ou não, estão um pouco mais aumentadas, né? Estão exacerbadas. E isso Uhum. faz com que aumente essa dor. Né? Isso faz com que essa tensão muscular aumente. Então, acaba aumentando essa dor. Então, nesse período, principalmente que, que os familiares, as pessoas que estão ali próximas, precisam entender e ter essa consciência para poder ajudar de alguma forma. Sim. Você acha que você pode falar um pouco melhor ainda sobre essa questão de ansiedade e depressão nesse ambiente que a gente está, nesse momento que a gente encontra? Mas isso é um fator muito grande que aumenta muito o quadro de dor desses pacientes com fibromialgia. Sim, também, acho que mais no começo, né, as pessoas acreditarem muito que a nossa vida acabou, vai ser assim para sempre, nada mais vai ser do mesmo jeito, então isso vai atrapalhar o sono. As pessoas com fibromialgia já têm o problema com o sono, então provavelmente isso vai intensificar muito mais, né, podendo até ficar dias sem conseguir dormir direito, né, intensificar muito mais essas dores. O acesso dessas pessoas para poder fazer as suas terapias também pode ser que tenha uma restrição muito grande. Então, assim, tem suas alternativas, igual a. Dentro da terapia, sempre foi muito aquele modelo tradicional de ir até o consultório, né? Mas de uns tempos para cá veio-se o atendimento online, né? Então, isso dentro da pandemia aumentou muito mais, porque as pessoas não podem sair de casa, mas elas podem ter esse atendimento psicológico online, né? A fisioterapia, né? Eu não sei como que as pessoas têm feito, mas assim, com certeza teve as suas possibilidades também, né? De Que é o que você falou. poder. Os pacientes estavam acostumados a sair de casa, ir para a clínica, ou ir para o estúdio fazer o pilates e voltar para casa. Aí parou. Então também começou a ser mais essa questão de ser online e tudo mais, mas também entra naquela coisa da gente também trabalhar o paciente e mostrar que ele é capaz, sim, de fazer, porque também entra naquele quesito, entrou a pandemia, não posso mais ir para fisioterapia, não posso mais ir para terapia, né, para o meu psicólogo. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu sou nada sem eles não vão estar aqui para me ajudar. E entrar naquilo que a gente já falou, que a gente precisa ensinar e conscientizar o paciente que ele tem aquela limitação, mas ele não está limitado. Então não é porque, Sim, infelizmente, nesse momento, talvez a gente não possa estar ali junto para ajudar, que ele não pode, que ele não tem recursos para se ajudar. sim. Na Isso é a psicoterapia, coisa a gente mais importante. Sim, na psicoterapia a gente trabalha muito essa psicoeducação, né, do paciente. Mesmo que ele não tenha mais contato com o psicólogo ou a psicóloga, ele pode voltar naquilo que ele aprendeu na terapia e usar com ele, né, de agora em diante. Então, tem esse processo de entender como que eu vi na terapia, como que eu posso questionar mais os meus pensamentos automáticos ali, como que eu posso seguir adiante, né, colocar os meus pés no chão e não me apoiar em alguém para poder fazer isso, né? Então tem todo esse processo de ressignificação, de autoconhecimento, tem essa questão também do autocuidado. Então, quando a pessoa entra nesse quadro depressivo, ela com certeza ela vai ficar muito mais inferiorizada
nessa questão. Tem pessoas que às vezes ficam sem tomar banho, tem pessoas que não conseguem fazer mais atividade nenhuma dentro de casa, só querem ficar na cama, né, às vezes num quarto escuro. Então a pessoa vai se isolar muito mais, né? E isso vai tender a prejudicar mais ela. E não só intensificar a fibromialgia, mas também surgir outros problemas, tanto psicológicos quanto físicos. E muitas vezes também tá, que nem você falou, a fibromialgia está associada à depressão e ansiedade? Sim, mas não necessariamente um paciente que tenha fibromialgia obrigatoriamente vai ter depressão e ansiedade. Mas aí, Sim, nesses casos, ela pode vir a desenvolver, nesse, que nem você acabou de falar, porque daí ela acha que porque não está conseguindo ir para física, não está conseguindo ir para o pilates, para academia, ou fazer a caminhada matinal dela, ela começa a se isolar, então isso pode acabar também desenvolvendo outros problemas associados. sim. É sempre uma Dentro, predisposição, né? dentro da FISO, a gente ensina muito. Meus pacientes até brincam, eles estão de casa, porque eu faço o exercício mesmo para eles fazerem em casa e eu puxo o pé mesmo, eu brigo mesmo com eles em relação a isso. Porque eles precisam se movimentar. E não é só 2 vezes na semana que eles estão ali comigo que eles precisam se movimentar. Então, eu brinco ainda, é para fazer, eu mando mensagem para eles, às vezes perguntando, pelo menos uma vez por semana eu mando mensagem para eles para perguntar se eles estão fazendo. Teve uma vez ainda que eu ligo às vezes pro meu paciente e falo, vai fazer agora comigo, que é uma forma de mostrar para eles que o quão isso é importante. E, querendo ou não, quanto mais você pega no pé, mais torna meio que um hábito da pessoa fazer aquilo. Sim. É o famoso puxão de orelha que precisa, né? Pra gente poder acordar um pouco. Porque é difícil também, a gente tem que trabalhar muito com essa variação, né? Porque senão a gente entra também numa questão de procrastinação de, depois eu faço exercício, eu já sei como que faz mesmo. Então depois eu faço. Depois 3, 4 meses, tá nesse depois eu faço. Sim, principalmente nessa questão de quarentena, né? Estou dentro de casa, então eu tenho tempo, eu posso fazer tudo, né? Tenho tempo para tudo agora e não faço nada, né? Sim, Então, esse nada, com o tempo, ele vai minando uma ideia ali e você vai se frustrando muito mais. Nossa, olha quanto tempo já passou que eu estou dentro de casa e não fiz nada até agora, né? Então, a chance de você se frustrar muito mais com você mesmo é grande, nossa, muito grande. se nada acaba virando meio que tipo um tudo, né? Porque depois tudo que você tá, entre aspas, vivendo naquele momento é derivado desse nada que você deixou para trás. Sim, por isso que é muito importante. Eu acho que tanto eu, quanto psicólogo, e você, como fisioterapeuta, a gente sempre reforçar esses ganhos que o paciente tem ao longo desse processo de tratamento, né? Do que ele já conseguiu fazer, de como a vida dele é importante para ele continuar ali fazendo, tanto os exercícios quanto as atividades junto com o tratamento psicológico. Eu acho que a gente sempre reforçar isso nele, essa ideia, é muito importante, né? Além de reforçar, também sempre dá opções, né? Para ele poder, hoje você pode fazer de uma forma diferente, será que você conseguiria se adaptar dessa forma? Para você seria interessante assim? E deixar o paciente ter essas escolhas, né? Mas também não deixar ele caminhar sozinho. A gente vai dando um direcionamento junto para que o paciente consiga depois saber fazer sozinho, né? Isso que você falou é bem importante, essa questão de mostrar para o paciente o que está melhorando. Por mais que seja, às vezes é uma melhora mínima que seja, que tipo, pra gente que não tem aquele problema, é um nada. Mas para ele que tem aquele problema, é tipo tudo. Então, eu gosto, quem é meu aluno, quem é meu paciente, sabe disso. Que eu gosto muito de comemorar esses ganhos. Porque isso também é uma forma de incentivar e falar, nossa, realmente, eu fiz isso, foi bom, então eu vou continuar fazendo. Para eu poder fazer mais, para eu poder fazer melhor. Ou então, nossa, eu conseguia fazer 5, vou tentar fazer 7. E ir crescendo, e crescendo, e crescendo. Porque isso também estimula, isso motiva. Né? E muitas vezes o paciente falta também um pouco dessa motivação. Sim. E é importante não esperar aquela expectativa do outro, né? Do paciente esperar que, mas
Meus amigos, meus familiares, ninguém fala que eu tô melhorando, né? A gente tem que pensar na gente, né? Na nossa melhora, né? Enquanto pessoa, e não esperar que o outro venha e te elogie, e fale, olha, você tá melhor, você tá legal e tal. Não, você tá buscando uma melhora para você. Você tem que ter essa visão sobre você primeiro, e o que vier depois é consequência. Né, das pessoas falarem, olha, realmente você tá melhorando, que legal e tal, e você falar, sim, eu tô melhorando, tô fazendo o tratamento tudo certinho, tá dando tudo certo, né? Não que, eu vou começar, já vai ser uma maravilha, já vai tudo certo. Não, é uma adaptação, né? Você está entrando em contato com uma coisa nova. Acabei de saber que eu tenho fibromialgia, então ainda estou tentando lidar com aquela questão, né? E a partir daquilo eu vou partir para um tratamento, vou começar a entender como funciona, vou saber aonde está doendo mais em mim, aonde dá para me movimentar a princípio, aonde não dá ainda, e vou indo com o tempo, né? É, é, um- é aquele famoso, um passo de cada vez, subir um degrau por vez. Não é porque você, nossa, acabei de ter o diagnóstico de fibromialgia, já estou pensando no resultado final. Para você chegar nesse resultado final, você precisa passar por etapas, você precisa passar por por uns outros processos. E não pular esses processos é muito importante para o seu resultado final. Sim, exatamente. Tem mais alguma pergunta? Aí com Eu ia você? perguntar isso agora, se alguém tiver alguma pergunta. Sim, tá pregando peça só. Ó, a Samantha falou, daqui a pouco termina a quarentena e não temos uma rotina de exercícios regulares. Eu falo para os meus alunos para eles aproveitarem essa quarentena e começarem a acrescentar exercícios nessa quarentena, para virar um hábito, porque por isso, realmente, tipo, alongamento. Um básico para você fazer quando você acorda, você vai levar 3 minutos. Então, tipo, 3 minutos não vai te atrasar se você precisa trabalhar, se você precisa, se você tem algum compromisso. Então, eu falo para eles tentarem colocar isso na rotina deles para virar um hábito, para quando acabar, eles acordarem já, tipo, nossa, vou me alongar, porque isso realmente traz resultados muito benéficos a longo prazo. Na verdade, nem a longo prazo, coisa de tipo assim, uma semana, 15 dias, o pessoal já relata muita melhora. Sim, até na própria autoestima, né? Da pessoa se gostar muito mais, aprender a lidar mais com diversas questões que envolvem a própria pessoa. Sem contar também na questão de disposição. Isso melhora muito a disposição da pessoa para ela iniciar o dia, para continuar o dia, porque já aumenta seu metabolismo, então já. Nossa, tem toda uma questão. São muitas questões envolvidas. Sim, Que isso melhora bastante. sim. Eu tenho uma tabelinha que sempre eu acabo usando, né, com os pacientes na clínica, que é sempre os dias da semana e os horários que a pessoa tem no dia, né? Então a gente sempre trabalha os horários para a pessoa expor ali, tá? Como que é a sua rotina hoje? Tá, entendendo a sua rotina hoje, o que dá para a gente modificar em cima daquilo? Como que você vai se sentir, né? E depois quando a pessoa está fazendo, tá? Como você se sentiu com aquilo? Quais pensamentos automáticos passaram pela sua cabeça? Tá se adaptando bem? Como estão os seus comportamentos? Estão sendo de acordo com aquilo que você estava esperando? Ou é totalmente diferente de uma forma negativa? E a gente vai sempre adaptando, né? Para não ter essa mesmice de, toda semana é a mesma coisa, toda semana eu vou fazer isso e eu não consigo fazer mais nada. Sim, e também uma coisa que eu falei da lição de casa que eu passo nos pacientes, eu gosto muito de frisar isso. Cada semana eu acabo passando um exercício diferente para realmente não ficar aquela mesmice, cair na rotina e ele acabar largando aquilo de fazer. Então eu gosto sempre de ter essa mudança, para o paciente poder perceber que existem várias formas de fazer, que ele não precisa ficar preso em uma só. Isso acaba até estimulando muito a vontade dele em continuar fazendo. Sim. Aí a noite me falou, peraí, deixa eu ver o que ela falou. Eu preciso urgentemente começar a me exercitar. Minha fibromialgia piorou muito, está muito difícil. É, pega um pouco do que a gente falou aqui, porque você precisa realmente
do básico. Um alongamento e um fortalecimento já vai ajudar. Eu vou fazer um post essa semana no meu perfil de dicas de exercício. Então fica até interessante qualquer coisa para você poder reproduzir em casa. Para você poder ter isso como uma parte do seu dia, uma rotina do seu dia. E você vai demorar, se você usar tipo fortalecimento junto, você vai demorar coisa de 20 minutos, já é o suficiente para você ter esse estímulo muscular, você começar a fazer a liberação de hormônios, de enzimas e tudo mais para poder ter esse resultado que você procura. E outra coisa, tomar cuidado também com autossabotagem. Né? De, por exemplo, hoje eu faço 40 minutos, mas amanhã eu faço 10, porque eu já fiz 40 ontem. Sim, é. O pessoal usa muito isso. Hoje eu vou fazer tanto, daí amanhã eu faço tanto. Psicológico não estando bem, pode piorar a fibromialgia? Com Muito. certeza. Eu acho que o Wagner consegue responder até melhor essa questão. Sim, porque se o paciente ele já tem as dores dele e ele não entende como funciona aquilo, ele vai tender a se privar muito mais das coisas que ele gosta de fazer e não querer se cuidar muito mais, que também a gente já comentou lá atrás, não querer se cuidar, não querer ver os amigos, não ter mais um lazer, não ter uma qualidade de vida muito favorável, né? Então, a pessoa acaba perdendo a vontade de viver, né? Por que eu vou sair de casa e vou ficar só sentindo dor? Né? Não vou querer nem sentar numa praça, tomar um sorvete, fazer nada, porque eu quero ficar em casa, porque em casa eu tenho aquela segurança de que se eu for até o banheiro e voltar, ok, é um momento que eu sei que eu não vou sentir dor, que é rápido, eu tô ali. Se eu sentir dor, eu corro deitar, eu corro fazer alguma coisa que vai naquele momento suprir a minha dor ali e eu vou ficar na minha. Né? Então, esse isolamento, auto-isolamento que a pessoa acaba fazendo, acaba prejudicando muito mais. Né? E essa dor, consequentemente, vai se intensificar. Até mesmo porque, igual a gente falou lá atrás também, é uma psicossomatização. Então, são questões psicológicas que podem levar à fibromialgia e a fibromialgia também levar a questões psicológicas. Né? Então, tem esse vai e vem, né? Uma junção das duas coisas. Sem contar também no que eu acabei de falar a respeito do movimento, que ele libera hormônio. Então, esses hormônios acabam regulando o bem-estar, o nível de dor, enfim. Tem toda uma questão, cada hormônio tem uma função. E quando você faz você se exercita, você se movimenta, você tem a liberação de hormônio. Então, se a pessoa não está bem, ela tende a se isolar. Ela tende a ficar reclusa. E quando ela está reclusa, ela tende a não se movimentar. Então, isso aumenta a predisposição, o nível de dor, diminui o nível de hormônio no corpo, então isso acaba sim intensificando o nível de dor dessa pessoa. Então, sim, o estado emocional da pessoa tem muita relação com o aumento de dor da fibromialgia. Uhum. Tem alguns relatos aqui no meio. Aqui a autossabotagem é perigosa bastante. A gente tem que tomar muito cuidado com a autossabotagem. Procrastinação também, que a gente falou lá atrás. Ó, a Aqui, Joyce estava com medo dessa amiga dela estar entrando em depressão, mas é a fibro. Então, é difícil falar, né, se realmente é a fibro ou se ela pode estar propensa a um quadro de estar entrando em depressão ou estar num quadro depressivo, que ter depressão e estar um quadro depressivo são coisas diferentes, né? Me corrija se eu estiver errado. São Uhum. duas coisas diferentes. É difícil a gente julgar não, tipo, diagnosticar ela e falar, não, é a fibro, ou não, é um quadro depressivo, ou não, é um quadro. Precisa de uma avaliação, precisa de um acompanhamento para a gente poder identificar o que está acontecendo, né, com essa pessoa, Sim, o que está relacionado. sim, até mesmo porque, vamos supor, você está entendendo muito mais como funciona a sua dor no seu corpo.
Só que você não tem o apoio, mais uma vez eu volto nisso, esse apoio da família. Então, por exemplo, ai, meus filhos, meu companheiro, minha companheira, não estão conseguindo lidar com isso, então só me julgando. Então, é difícil a gente falar que é a fibromialgia, mas também como que a gente pode dizer que é a fibromialgia se a gente não tem a família apoiando, não tem os amigos ali também apoiando. Então, assim, essa falta de incompreensão, de empatia também pode ocasionar muito a questão da depressão, né? Mas a gente também não pode generalizar e falar, é por conta disso. Não, é sempre uma somatória de coisas. E é claro que, obviamente, até eu sou suspeito de falar, que é indicado a psicoterapia por conta disso, né? Para a gente entender essa questão de dor, não tanto física, mas o que ela pode ocasionar psicologicamente para você. E se você não cuida da sua cabeça, automaticamente você não vai cuidar do seu corpo, Sim. né? Então, a gente tem que trabalhar tudo isso junto. Quanto menos nos movimentamos, pior a nossa situação. Ela precisa de um acompanhamento, avaliação especialista. Ela precisa de um acompanhamento, primeiro, para identificar o que está acontecendo com ela, né? Qual é a, vamos dizer assim, disfunção que se encontra ali no momento, para a gente poder seguir um caminho de tratamento. Eu quero agradecer você pelo convite, né, que você me fez. E o pessoal que assistiu, que participou, que trouxe os relatos e tudo mais. É um tema bem interessante de se falar, porque tem muita gente que não sabe o que é, não entende, não compreende um pouco sobre o assunto. E querendo ou não, também não tem tanta informação assim a respeito, para a população não tem tanta informação a respeito disso. E é isso, na verdade, foi mais só para poder dar um tchau mesmo. Eu quero agradecer muito de você ter aceito o convite, né? Espero que a gente volte a fazer mais lives a respeito, né? Tendo essa união, né, de fisioterapia com psicologia que eu acho incrível. E a gente falar de outros temas, né? Tem muito tema que eu acho muito interessante da gente falar, É, né? E muito obrigado. Eu espero poder ou voltar aqui no seu canal, no seu perfil no Instagram, ou você ir visitar o meu lá também, porque hoje a gente viu que não deu muito certo, mas a gente tenta de novo. a próxima vai. Então é isso. Eu quero agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que fez as perguntas. Foram perguntas bem interessantes, né? Deu pra gente ter um bom engajamento aqui. E também dos relatos que as pessoas foram falando aqui dentro da live, eu achei bem interessante, né? E isso fez a gente ver também o quanto tem pessoas que sofrem com isso, né? E Sim, que é importante a gente falar mais sobre isso, né? Não ficar aquela coisa guardada ali pra gente, né? Porque conhecimento, quanto mais você passa adiante, mais importante é, sim. Eu acho que né? a nossa principal função é passar conhecimento para o povo, para a população como um todo. Então, super aceito mais uma live. Dá pra gente conversar assim e, e decidir a respeito, ou se organizar certinho a respeito. E mais uma vez, obrigado pelo convite, por ter confiado em mim para trazer esse tema aqui para o pessoal. E da próxima, espero que dê certo no seu perfil, né? Que o Instagram não fique de brincadeira com a gente. Sim. Aproveitando, quem não me segue, me siga lá. Eu tenho um perfil vinculado aí, mas é psicólogo.wagnergomes. Então, se vocês quiserem ver as coisas que eu posto lá também, tem temas muito interessantes que eu já trouxe, que eu pretendo trazer também. Tem também meu canal lá no YouTube, que é Psicólogo Wagner Gomes. Então, também eu trago sempre vídeos interessantes que as pessoas pedem para eu levar lá, tá? Então, eu compartilho lá, compartilho aqui no Instagram também. Então, é sempre muito bom esse contato com todos vocês. E até a E é próxima, isso. então, né? Muito obrigado, pessoal, que assistiu. E até a próxima. Até a próxima.